interesse pela curiosidade, a curiosidade em mim acho que precedeu a ciência. Acho que isso é muito importante porque persiste até hoje. Então não é que a ciência surgiu. Quando eu vi, minha curiosidade me direcionou para a ciência. Na fila do vestibular eu não sabia se eu ia fazer jornalismo ou se eu ia fazer biologia. E acho que os dois atenderiam esse aspecto de descobrir coisas dentro da minha percepção naquele momento e de transmitir essas coisas para frente. Descobrir certas verdades, né, que talvez fossem importantes para as pessoas. Então acho que foi muito por aí. Eu venho de uma família de cientistas, acredito em genética, talvez até por isso que mexo nisso, né? E meu bisavô era cientista, meu avô era cientista, meu pai era cientista. Então não fui nada inovador nesse ponto, né? Mas meu pai... Aonde? A origem local? Eu morava em Belo Horizonte. Na verdade, a família era original do Rio. E meu bisavô foi para Belo Horizonte para se tratar de tuberculose. E ele era pesquisador à época no grupo do Oswaldo Cruz, né? Há muito tempo atrás. Fazia um journal clubs lendo papers que vinham de navio, né? Então, são uma outra realidade. E ele foi para Belo Horizonte para se tratar da tuberculose. E acabou que a família se consolidou e cresceu por lá. Mas meu pai, que certamente foi minha primeiro despertar que eu tive para essa coisa mais científica. Eu lembro de ir com ele para o laboratório nos finais de semana, que ele tinha que fazer algum experimento, né? Como eu falei, ele também era cientista. E sempre era muito questionador e me ensinava a ser questionador e a ser curioso. Então acho que isso foi uma inspiração muito importante para mim. Tudo absolutamente natural, né? Eu me lembro de estar fazendo viagens de carro ainda quando eu era criança com a minha família e montar um velocímetro que o vento empurrava aquele canudinho, aí eu falava, pai, qual que tá a velocidade? Eu falava 80, eu marcava a altura da água ali, 80. Agora vai mais rápido, aí passou para 90, então marcava de novo. Então foi dessa... Como que eu descubro coisas, como que eu interpreto coisas na minha vida e faço essas coisas ficarem úteis, né? Então isso foi crescendo assim. Eu acabei fazendo biologia na UFMG. Logo depois eu fiz mestrado pela Fundação Oswaldo Cruz em biologia celular e molecular. Fui o primeiro aluno de Belo Horizonte a defender no programa, era um programa que tinha sede no Rio de Janeiro. Meu orientador foi o Andrew Simpson e foi o Naftali Katz. Posteriormente... Isso no Rio você fez? Eu fiz alguns cursos no Rio, mas a defesa e a parte prática da tese foram todos no Centro de Pesquisas René Rachou da Fiocruz em Belo Horizonte. E durante esse período do meu mestrado, eu acabei desenvolvendo técnicas que a gente trabalhava com DNA de um modo um pouco alternativo para fazer estudos filogenéticos e ver a similaridade entre genomas de parasitas naquele momento. Acabei fazendo doutorado, e aí eu fiz o doutorado de novo na UFMG, voltei para minha casa, né? E fiz meu doutorado pelo Departamento de Bioquímica da UFMG, sob orientação de novo do Andrew Simpson, mas dessa vez com a orientação do Dr. Sérgio Pena, que é um grande amigo até hoje. E também um grande fonte de inspiração para mim. E naquele momento a gente pegou técnicas que a gente trabalhava com DNA e começamos a usar com RNA. Então qual é a similaridade de certos conjuntos de genes se eu comparo duas situações diferentes? E acabou sendo um momento muito rico da biologia em si, da genômica em especial, porque nós tivemos no Brasil, em 1991, se não me engano, a primeira reunião norte-sul do genoma humano. E naquele momento vieram todos os grandes coordenadores do Projeto Genoma, estava o Craig Venter, por exemplo, estava o Lapchit Soy, que clonou o primeiro gene de uma doença humana. E o Brasil percebeu que precisava de entrar nesse conjunto, né, de estudar genomas. Então estou falando disso, enfim, anos 90, né? E como que a gente entraria naquele negócio? Era muito avançado tecnologicamente para a gente, mas a gente tinha a percepção de que se a gente não entrasse naquele jogo, a gente perderia o bonde da história. Então naquele meeting, foi um meeting muito marcante para mim, foi decidido que o Brasil ia entrar sim, mas não como um contribuidor do genoma humano, mas um país que entraria no estudo de tecnologias genômicas. A gente acabou estudando o genoma do Schistosoma mansoni, um parasita extremamente importante para o Brasil. Eu acabei fazendo meu doutorado nisso. E ao estudar o Schistosoma mansoni, nós descobrimos uma nova técnica de descobrir genes, né? De localizar genes e porções muito informativas dos genes. Com isso, eu acabei sendo chamado para fazer um pós-doc no Instituto Ludwig, aqui em São Paulo, que era dentro já do Hospital AC Camargo. E o objetivo era trazer essa tecnologia, avaliar essa tecnologia dentro de genes humanos. E acabou sendo uma descoberta muito importante, uma contribuição
muito importante que ajudou a descobrir muitos genes humanos e porções desses genes que não eram conhecidas ainda. Isso foi um pouquinho da minha trajetória durante a minha formação. Eu vim para São Paulo, larguei o emprego, eu tinha feito um concurso na Fiocruz. O Dr. Brentano havia me prometido que me contrataria depois como pesquisador quando acabasse minha bolsa de pós-doc. Ele sabia que eu tinha aberto mão de um emprego. Ele cumpriu a promessa dele, eu fui contratado como pesquisador do Instituto Ludwig, onde eu fiquei até o final do projeto Genoma Humano, que a gente coordenou usando essa técnica, e depois eu fui para o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP para desenvolver estudos genômicos lá. De lá eu acabei indo para os Estados Unidos, fiquei 4 anos no MD Anderson Cancer Center, e a convite do Dr. Brentano eu voltei a São Paulo em 2010, onde eu tenho hoje meu laboratório aqui na Secamar. A turma que está comigo hoje é uma turma muito especial, tenho muito carinho por cada um deles, sei da história de cada um e do papel crucial que eles têm aqui dentro do meu grupo. E acho que se o meu grupo conseguir fazer alguma coisa importante, em algum dia vai ser por causa desse pessoal que está aqui atrás. Nós estudamos diversos aspectos dentro do câncer humano e eu tento colocar muito na cabeça deles, que é importante a gente ter a cabeça muito aberta. A gente não pode cair numa arrogância científica achando que a gente tem uma hipótese e aquela hipótese vai resolver todos os problemas. A gente tem que estar atento para o que está acontecendo na ciência, como um todo. A nossa ferramenta principal é genômica, é o pouco que a gente sabe fazer. A gente depende muito de outros grupos, depende muito dos clínicos, das questões clínicas, dependemos da bioinformática, dependemos de um banco de tumores. Então a gente é mais uma peça nessa engrenagem toda que funciona hoje muito bem aqui no Camargo. Um dos aspectos que nós estudamos e que eu tenho um carinho especial veio de descobertas que nós tivemos lá atrás, ao redor dos anos 2000, dentro desse projeto de genoma que eu te falei, onde ao estudarmos genes humanos, nós vimos a presença de muitos genes bacterianos associados às células tumorais em câncer de boca. E naquele momento a gente não sabia se aquilo era uma contaminação, se era algum problema, ou se de fato existia uma associação muito próxima entre bactérias e desenvolvimento do câncer. Hoje isso é uma das coisas mais quentes e mais promissoras do momento. A gente sabe que os micro-organismos que habitam nas nossas superfícies e dentro do nosso corpo, eles desempenham funções extremamente importantes para a nossa fisiologia e para a nossa biologia. Vários desses micro-organismos são capazes de metabolizar drogas que nós ingerimos. Ao metabolizar, eles deixam essas drogas mais ativas ou eventualmente menos ativas ou inativas. Então é muito importante a gente conhecer o papel deles. Vários deles a gente sabe que eles servem como moléculas que vão atrair uma resposta imunológica e junto dessa resposta imunológica eu consigo aniquilar um tumor. Na ausência desses micro-organismos eu não conseguiria. Então a gente está estudando muito esse processo. Alguns talvez produzam metabólitos que levem ao desenvolvimento de um tumor. Então nós fizemos um estudo com pacientes que fumam e bebem e têm câncer e a gente vê que o perfil bacteriano muda completamente. Aparentemente o cigarro mata algumas bactérias e o álcool que é ingerido na bebida, ele é usado como fonte de energia para alguns organismos, elas produzem um subproduto que é carcinogênico, então a gente tem um link muito importante. E aí vem uma crítica minha, talvez, à ciência do jeito que a gente faz na maioria dos casos, que é de separar as coisas e estudá-las isoladamente. A gente não pode fazer isso, a gente tem que colocar isso tudo num contexto. É muito artificial estudar uma célula tumoral dentro de um animal que não tem um sistema imunológico. É muito artificial estudar uma célula tumoral dentro de uma garrafinha de plástico no meio de cultura numa determinada temperatura. Isso tudo a gente está separando, está isolando demais e talvez a gente não tenha respostas amplas. Então a gente tem estudado muito o microbioma, porque eu acredito que ele é importante nisso, e a gente tem buscado muito aprender com outros grupos que sabem muito mais do que a gente. Então a gente participa de um consórcio internacional, por exemplo, coordenado pelo professor Christopher Mason, da Universidade de Cornell, onde são estudadas bactérias que vivem no meio ambiente, como que elas interagem com a gente, como que elas vêm colonizar o nosso corpo, como que o nosso corpo é exposto e espalha também bactérias para todos os lados. E a gente tem aprendido muito, feito muitas análises diferentes, buscando olhar um pouquinho fora dessa caixa meio fechada que a gente tem hoje, e tentando aprender com outros grupos, e é fascinante fazer o que a gente faz, eu acho. Fico muito feliz de ter um salário para fazer o que eu gosto. A gente está interessado em diversos aspectos. Eu coordeno hoje um projeto bastante extenso em câncer gástrico, por exemplo. E, novamente, eu acho que a gente precisa acumular
informações de várias fontes para a gente entender a coisa no seu todo, né? Então a gente está estudando aspectos imunológicos relacionados ao desenvolvimento desses tumores, que tipo de medicamento essa pessoa usa, onde ela nasceu, que tipo de alimento ela consome, associando isso com o tipo de micro-organismo que ela tem no estômago, associando isso com o tipo de resposta à droga que ela tem ou que ela vai ter. Eu quero poder dizer em algum momento para um paciente que ele não deve tomar a droga A porque ela vai ser absolutamente inefetiva, mas se ele tomar a droga B, vai ser uma boa droga para ele tomar e para ele eventualmente se curar daquele tumor. Quero dizer para ele, talvez, que em algum momento ele tem que tomar um determinado probiótico para recompor a flora dele, que foi danificada por hábitos de saúde ruins e que estão sendo prejudiciais para a saúde dele, porque ele vai desenvolver um tumor, ou se ele tiver um tumor, ele não vai conseguir responder aquele tratamento, porque ele não tem o microbioma correto. E acho que um objetivo mais a médio prazo também é ajudar para que ferramentas genômicas sejam cada vez mais úteis, não só em pesquisa, mas no dia a dia das pessoas, das sociedades, das cidades, trazendo respostas, monitorando eventos que a gente tenha de uma infecção que surgiu em algum lugar e pode ser controlada antes que se espalhe, ou de entender uma vacina que deixou de funcionar porque eu tenho uma nova cepa de um organismo que está circulando. Então, acho que ajudar a desmistificar essa coisa toda de ser muito complexa, muito difícil, muito cara, que na verdade não é nenhum dos três mais. Mais do que nunca, eu acho que a gente precisa de ciência. Ciência é geradora de soluções, é geradora de empregos, é geradora de novas tecnologias, é geradora do bem-estar, né? Eu acho que uma vez alguém me disse que a gente só chegou onde a gente chegou porque a gente é preguiçoso. Então, quer dizer, eu não quero ter que levantar de manhã e ir na beira do rio pegar um copo d'água para beber. Eu quero água chegando na minha casa. Isso me possibilita ter tempo vago para fazer outras coisas, para avançar em outras áreas, para fazer coisas que eu gosto. A ciência é muito para isso, para nos permitir uma vida melhor. Uma vida mais longa, uma vida com mais sabedoria. Hoje a gente está vendo que eu posso fazer um monitoramento em tempo real dos meus níveis de glicose, meus níveis de colesterol, se eu tenho alguma infecção no meu corpo. Isso eu monitoro no momento que ela acontece e impeço que ela cause danos, por vezes irreversíveis, em alguns órgãos que a gente tem. Então a gente está falando na ciência, aumentando muito o nosso tempo de vida e com muita qualidade, como já aconteceu até hoje. A gente compara nos últimos 100 anos o que a gente ganhou em termos de longevidade, é absurdo, né? Então, acho que cada vez a gente precisa mais de ciência. Se o país está em crise econômica, a ciência tem que ser um dos últimos lugares a ser cortados, porque ela é que vai ser a mola propulsora para a gente dar os saltos. Todo mundo vê o agronegócio brasileiro, como é que está indo bem, só está indo bem por conta obviamente, do trabalho árduo que a gente tem no nosso setor da agroindústria, mas também da ciência, que está por trás da Embrapa, por exemplo, né, desenvolvendo variedades fantásticas de cultivares, na área de gado, por exemplo, que a gente ganhou. Então, não podemos esquecer dos medicamentos que a gente tem hoje. Por incrível que pareça, a gente está na frente dos americanos na frente. pesquisa em agricultura. A gente está na frente deles. E, enfim, em São Paulo a gente tem a FAPESP, né, que é uma coisa tão importante que a gente tem para o Brasil, né? Eu certamente só estou aqui em São Paulo, mas muito de eu estar aqui em São Paulo é por conta da FAPESP. Da gente ter um financiamento contínuo para pesquisa. Então, de atrair pessoas boas de vários lugares que precisam de algum lugar para tentar desenvolver. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de importação, de demora dos reagentes que a gente precisa, do preço que a gente paga. Muitas vezes, mesmo importando direto, tem que pagar o dobro do preço do catálogo. Então, é muito difícil ser competitivo, a gente tem uma massa crítica muito menor. Mas eu acho que a gente tem problemas locais, a gente tem uma criatividade que eu acho que está acima de muitos locais que eu já tive, de muitos grupos que eu já tive interação. E temos que usar a nossa criatividade junto aos problemas locais que a gente tem para encontrar soluções que são importantes para a gente. Porque ninguém mais vai estar olhando para elas. Se a gente tem problemas, nós temos que ter a capacidade, o ferramental, os cérebros para conseguir resolver isso. Olha, sem dúvida, Carlos Chagas acho que foi uma grande influência. Tinha uma admiração tremenda pelo trabalho que o Chagas fazia. Talvez até por estar envolvido com muitas cabeças pensantes, as principais cabeças pensantes em parasitologia no Brasil. Vários foram meus professores e me transmitiram isso, né? Até na via familiar também, meu avô foi aluno do Carlos Chagas. Então acho que ele foi uma grande inspiração para mim,
por ter descoberto o que descobriu e por essa descoberta ter sido aplicada e hoje a gente não ter transmissão vetorial da doença de Chagas no Brasil. Então era um exemplo que casa muito com o que eu falei, da gente ter problemas locais. Ele identificou a origem desses problemas e ele foi inclusive até na discussão da solução, que é o monitoramento, que é um problema muito mais político do que científico, de trazer qualidade de vida decente para as pessoas desse país. E com isso você bloqueia a transmissão vetorial da doença. Então acho que foi, sem dúvida, um grande exemplo para mim. E em casa eu tinha um ambiente muito favorável à ciência. Eu lembro que meu pai comprava na banca de revista um negócio chamado Os Cientistas, que era uma caixinha de isopor que vinha com experimentos de Bernoulli, de Lavoisier, de Darwin. E a gente abria aquelas caixinhas em momentos muito especiais e fazia um experimento, construía um velocímetro, enfim, fazia essas coisas. Me lembro muito de assistir Cosmos também na televisão com o Carl Sagan, que foi também muito inspiradora de aquilo nos finais de semana e era uma inspiração de ciência que vinha para mim, além, obviamente, do Globo Ciência, que eu assisti muito e junto com isso tudo, né, vai formando a gente e muito naturalmente a gente vai trilhando o nosso caminho. Eu queria muito ser arqueólogo quando eu era criança. Essa coisa de assim, o menino humilde que não tem uma formação claro que é mais difícil, mas não é impossível, né? Claro que não, claro que não. A curiosidade é inerente do ser humano e acho que se a gente dá a oportunidade dessa curiosidade acontecer, né? Eu lembro que uma das maiores descobertas que eu tenho na minha vida foi quando eu descobri como fazer a regra de 3. Isso mudou minha vida. Porque muitas curiosidades minhas eu conseguia resolver fazendo uma regra de 3. Se eu sabia que a distância que eu tinha que viajar eram 600 km, eu tinha viajado 100 em 1 hora, eu fazia a regra de 3, eu sabia a hora que eu ia chegar, eu não precisava mais de ficar enchendo o saco dos outros que estavam comigo, sabe, demora muito ainda? Então a gente aos poucos vai se instrumentando, né, desde uma regra de 3 até outras coisas que a gente aprende. É uma dica um pouco difícil, assim, porque eu mesmo passei por essa dificuldade e não sabia como resolver. É tentar descobrir de um modo mais natural que te faz feliz. O que você gostaria de fazer? Você só vai fazer bem aquilo que você vai fazer com alegria todo dia. Aquilo que brilha seu olho, aquilo que te motiva para ir para o dia seguinte. Apesar de várias dificuldades que a gente tem no dia a dia e em todos os setores na vida de cada pessoa, né? Então, o mais importante é isso. Tente descobrir o que te faz feliz. E se aquilo te faz feliz, vai em frente que vai dar certo. Todo mundo fala, você vai ser biólogo, você vai morrer de fome, não vai ter salário, não vai ter emprego, não vai ter nada. Mas acho que se eu fosse o que eu fosse, se eu fizesse com paixão, eu ia conseguir me encaixar e fazer bem e eventualmente ser feliz daquilo.